Um dia eu tava no morro parado, sentado, chorando, sozinho, pedindo a Deus para tirar a minha vida, porque eu não queria mais ver, porque eu não tinha mais amigo, não tinha namorada, só tinha meus irmãos. Aí meu irmão chegou no morro, me viu chorando sozinho, falou: o que aconteceu? Aí eu falei assim: nada. Aí ele falou assim: tô com duas notícias para te dar, uma notícia boa, uma notícia ruim. Qual tu quer primeiro? Eu falei para ele assim: eu quero a boa, que de ruim eu tô cheia. Aí ele falou: a boa? Meteu a mão no bolso e me deu um paco de dinheiro. A boa, esse dinheiro aqui, toma pra você. Aí eu tava sentado ali pra cara dele, aí peguei o dinheiro, ele pensando que ia fazer uma festa. Toda vez que ele me dava uma merreca eu fazia uma festa. Aí ele me deu o dinheiro, um bom dinheiro, um pataco grande. Aí eu olhei pro dinheiro e minha cara não mudou. Aí ele falou assim: o que foi, cara? Aí eu falei pra ele assim: mas qual é a notícia ruim? Ele falou assim: o seu Jorge arrumou um patrocínio, a gente vai viajar, vamos ficar 3 meses viajando de ônibus. Aí eu comecei a chorar mais ainda. Ele falou: qual foi? Eu falei: pô, mano, não aguento mais ficar aqui. Tô sozinho, não tenho mais amigo, tô berlindando, tô desse jeito que você tá vendo. Falei: pô, pede pro seu Jorge pra eu ir nessa turnê e vender camisa. Aí ele falou: beleza, vou ligar pro seu Jorge. Aí ligou pro seu Jorge na hora e falou: seu Jorge, que nem tá aqui, tá sofrendo. Aí tem como ele ir nessa turnê pra vender camisa? O seu Jorge falou: mas ele não tá tocando? Pô, tá tocando, mas não tá tocando, porque eu não tava tocando porra nenhuma. Aí o seu Jorge falou: não, traz ele que ele aprende aqui com a gente e já é. Traz ele. Aí meu irmão olhou pra minha cara, a cara do meu irmão mudou, aí olhou pra minha cara e desligou o telefone e falou pra mim assim: olha, ele falou que tu pode ir, só que tem um problema. Eu falei: qual é o problema? Ele falou que tu tem que ir pra tocar. Pô, tocar, Pretinho? Pô, Pretinho, como é que eu vou pra tocar, cara? Como é que eu vou tocar com você, o Nene e o Mildinho? No auge da performance, os caras estavam no auge do bagulho. Só essa época aí que eu comecei a entender carreira musical. Eu comecei a ver esses caras. Eu vi o Tiura, que é o cara que toca surdo na banda do Zeca, que é nosso tio lá do morro, só que o Tiura nunca foi muito do morro. Ele passava no morro, deixava o surdo lá, mas ele não era do morro, ele sempre teve outras casas, muitas famílias, aquela coisa do samba de antigamente. Então o Tiura não servia muito como parâmetro pra gente. Meu irmão, sim. Meu irmão, a gente vivia uma vida de berlinda, daqui a pouco ele começou a viajar, ganhar, ele viajava tipo, ele passava, às vezes ele vinha no Brasil para passar um dia, porque ele viajava muito, aí ele só tinha um dia de folga, aí ele passava um dia viajando, ficava aqui um dia seguinte de manhã ele viajava para a França de novo, ou para outro lugar da Europa. Aí eu comecei a ter essa noção de carreira. Quando eu entro na banda do seu Jorge, Deus é tão bom comigo que na semana que eu ia começar, eu caí de moto. Fui sair para comemorar, caí de moto, me ralei todo. Então eu passei 2 dias assistindo os caras ensaiarem com a mão machucada. Eu não podia tocar no instrumento, então eu ficava olhando os caras tocar. E eu passei 2 dias chorando, porque eu vi quanta besteira eu tinha feito da minha vida. E entendi que para eu estar ali dependia de mim. Se eu tivesse pego um instrumento igual meu irmão fez, eu estaria no mesmo lugar que o meu irmão. Não sei se no mesmo lugar, mas num lugar parecido. Só que eu não fiz isso, procurei outras coisas. Daí eu comecei a entender a importância do instrumento, porque hoje em dia eu falo, se você pegar um instrumento e se dedicar a um instrumento, ele te devolve tudo em dobro, em triplo, ou não sei quantas vezes mais, mas devolve, porque isso pela minha vida. Entrei na banda do seu Jorge, fui aprendendo, aprendi com o Nene, Pretinho e Mildinho, os 3 caras melhores na percussão que eu conheço. E vi de perto, o Mildinho me zoava, o Nene me ensinava e o Pretinho me dava esporro. Aprendi na marra. Aprendi um pouco, na sequência, o seu Jorge me mandou embora, o seu Jorge muda de banda toda hora. Numa mudança de banda do seu Jorge, eu saí da banda. E daí eu comecei a entender a importância do instrumento. O Nene me deu um tantã e falou: toma, bacana, pega esse instrumento aqui pra você. Se você quiser, ele vai mudar a sua vida. Foi assim. Comecei a tocar tantã, comecei a estudar. Eu estudava 8 horas por dia. Eu estudava 4 horas antes do almoço, 4 horas depois. Porque eu pensei, pô, pra eu conviver junto com esses caras, não dá, meu irmão. Os caras tocam esse instrumento desde novo. Se eu começar agora, eu vou estar sempre atrás. Mas peraí, eu não preciso ser igual o Nene, eu não preciso ser igual o Pretinho, não preciso ser igual o Mildinho. A contrapartida também, eles não conseguem estar em todos os lugares. Se eu me preparar a ponto de só ir nos lugares que eles não puderem ir, para eu chegar lá e entregar o trabalho e o cliente ficar satisfeito, eu vou me dar bem. Foi o que eu fiz. Pandeiro 0, pandeiro eu sou ruim. Pandeiro eu não consegui não. Mas no tantã, eu fui a um nível que eu posso chegar lá e fazer um trabalho no lugar do Nene Brau, que o cliente vai sentir falta do Nene Brau, mas não vai ficar mal-humorado que o cara que foi lá estragou tudo. E aí eu comecei a viver. Mesma coisa no trabalho do meu irmão. Eu faço sub pro Nene, faço sub pro Pretinho e sempre com esse intuito. Eu vou chegar lá, vou entregar o normal que o cliente precisa e não vou fazer nada mais que aquilo. O cliente vai ficar satisfeito e quando ele voltar, ele vai pegar o trabalho dele e tá tudo certo. E eu entendi isso. Só que a contrapartida, eu procurei também um instrumento que
pouca gente tocava, eu fui para cuíca. Aí eu estudava 8 horas de tantã, cuíca eu comecei a estudar mais que 8. Aí na cuíca eu já consigo chegar do lado dos caras. Eu gravo no CD do Nene, o Nene é um percussionista que toca tudo. Mas toda vez que ele grava um CD dele ou uma música dele, ele chama eu para tocar cuíca. Isso para mim é meu diploma, porque eu sempre imaginei que onde ele estivesse, eu nunca meteria a mão no instrumento. Toda vez que meu irmão tem que gravar alguma coisa dele ou fazer alguma produção, que alguém precisa de uma cuíca específica, ele me chama. Isso para mim é meu maior lucro. Essa é a minha vitória. E isso eu aprendi e descobri que eu só preciso me dedicar ao instrumento. Então qualquer pessoa que queira mudar de vida, se pegar um instrumento, se dedicar a ele, igual se dedica às outras coisas da vida, ele responde. Parece que é fácil, mas não é. Mas também não é tão difícil assim. Só depende da força de vontade e do querer de cada um. Hoje, você que está sentado no sofá e meio de saco cheio da vida, quer dar um upgrade, se tem alguma coisa para você fazer que vai mudar a sua vida, é um instrumento musical, com certeza. Se pegar o instrumento musical ali e tocar, procura mais referência, vê quem faz melhor, vê quem faz pior, procura um norte e se dedica ao instrumento. Se não mudar a sua vida, eu mudo o meu nome, porque muda a sua de qualquer um. Eu tenho exemplo eu vivo, minha vida mudou em função do instrumento, e tenho exemplo dos moleques que andam do meu lado. Tenho exemplo do Lucas Badeco, o moleque que está do meu lado. Cheguei no morro, o moleque tava lá meio perdido, eu comecei a falar pra ele, faz isso, faz aquilo. Eu falava e ele fazia, agora o moleque tá lá, vivendo benzão, feliz da vida e realizado. Eu tinha um projeto social que chegamos a ter 50 adolescentes. Só um adolescente tá vivendo de música. E foi o único que me escutou do começo ao fim. Tudo que eu falei, toda a minha experiência eu passei para ele. Todos os caminhos que eu passei, eu mostrei para ele. Ele está passando pelo mesmo lugar e está se dando melhor que eu. Porque eu peguei a parada meio fechada, ele já está pegando a parada mais aberta. Não peguei tão fechada em função do meu irmão e dos meus amigos, que sempre me deram uma moralzinha. Sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Mas se você pega um instrumento e se dedica, é certo que ele te devolve, porque não tem o que fazer. Todo mundo gosta de ouvir um bom som. Quanto mais tempo você passa com o instrumento, seu som vai apurando. Quando o seu som estiver apurado, sempre vai ter alguém que queira ouvir seu som. Então, se tem alguma coisa pronto para mudar a sua vida, com possibilidade total, é um instrumento musical. Antigamente, os instrumentos eram galvanizados, era um instrumento mais pesado. Então, toda vez que eu queria, era raquítico, magrinho, toda vez que eu queria tocar um instrumento era difícil, porque eu não aguentava. E o primeiro instrumento que eu aguentei foi o instrumento da Gope. Então, o repinique da Gope, o primeiro repinique que eu toquei, e coube igual luva, encaixou. Por ser leve, por ter o aspecto melhor, ele era uma coisa mais lisinha, assim, uma coisa mais alumínio. A escrita o adesivo já veio diferente, porque antigamente os adesivos eram de papéis. O da Gope não, já veio esse adesivo que a gente tem hoje, que já era bem parecido. Então a Gope sempre me lembrou o futuro, sempre me trouxe para o futuro, sempre me trouxe para uma coisa mais moderna, para uma coisa clean, para uma coisa leve, aquele instrumento que eu sempre olhei e me deu vontade de tocar. Para você que está meio desanimado agora, que está meio descrente da sua carreira, de você, primeira coisa é a salvação individual. Se você tem a proximidade necessária com o seu instrumento, não é o que você acha que tem, é o que você realmente tem, o que você realmente faz. Se você tem, com certeza você vai vencer, porque tem lugar para todo mundo tem lugar.